Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020. Mais uma vez, a nossa conversa semanal de todas as segundas-feiras, mais especificamente a partir desse momento de reclusão que todos nós devemos cumprir e darmos exemplo também para que contribuamos de alguma forma positiva. Nós, obviamente, respeitando o protocolo que deve ser seguido por todos os veículos de comunicação, nós estamos suspendendo, nós suspendemos temporariamente as nossas entrevistas já pré-agendadas, pedimos escusas aos nossos entrevistados e contamos com a compreensão de todos, e vamos tentar, minimamente, nem que seja, levar um pouquinho de informação, entretenimento e descontração, prazer, todas as segundas-feiras, não mais segundas e sextas-feiras, pelo menos nesses próximos 90 dias. Depois, 90 dias. Depois, obviamente, se Deus quiser, após todos nós juntos termos vencido esta batalha, que não é pequena, acredito piamente que estaremos todos juntos a partir de segundas e sextas-feiras para as nossas conversas semanais. Até porque se avizinha aí uma propensa ou não à eleição, nós temos o Prêmio Status para falar para você e nós também vamos conversar um pouquinho sobre coronavírus, Covid-19. Eu, em primeira mão, quero deixar bem à vontade você, meu querido amigo internauta, que a partir de agora, de alguma forma, possa estar conectado conosco, para passar seus questionamentos, suas informações, com referências ao que você gostaria de saber, que ainda porventura não saiba, ou que efetivamente tenha sua opinião sobre o que está acontecendo. Vamos trabalhar dentro do nosso município. Tá? Eu não quero aqui incorrer no erro, na heresia, ou na pretensa intenção de chover no molhado. Falar do mundo, falar do Brasil, falar do meu Rio Grande do Sul. Eu quero falar de Santa Vitória do Palmar. Aqui eu estou inserido e aqui eu posso, de alguma forma, contribuir com alguma situação. Se você partilha desse mesmo entendimento, vem comigo, vamos bater um papo, vamos trocar opinião, vamos criticar o que tiver que ser criticado, vamos efetivamente tentar esmiuçar o mais próximo possível algo que todos falam, mas que poucos efetivamente entendem. Até porque, senão, não estaria o caos que está no mundo. Alguém já está na frente e a gente consegue perceber isso. Mas nós precisamos acompanhar essa evolução. Nós precisamos, de alguma forma, entender o que de fato está acontecendo. E nada mais justo e necessário que, ao menos entre nós, conversemos, né? Discutamos, troquemos ideias e, sobretudo, nos respeitemos. É possível que não entremos em acordo, até porque cada um de nós tem um entendimento diferente sobre o mesmo assunto, ou seja, Covid-19, coronavírus, e principalmente nas ações no município. Tudo o que tange essa epidemia, ou pandemia, como querem dizer, vamos para não dizer caos, mas enfim, se você tem alguma condição de querer conversar comigo, a ideia de trocar a opinião com respeito, você pode criticar a quem quer que seja dentro do respeito, que a democracia assim exige, e eu quero efetivamente propiciar isso na nossa plataforma, de uma forma que possamos contribuir. Não é criticar por criticar, mas é uma forma que nos atinge direto ou indiretamente a todos nós. Então somos sim partícipes nesse processo. Temos o direito de opinar, temos o direito de solicitar informações, temos o direito de criticar, porque somos partícipes, diretas ou indiretamente nesse processo, como cidadãos de Santa Vitória do Palmar. Nesse ponto, eu quero convocar você, que porventura tem a sua opinião formada, que quer aprender alguma coisa, que quer discutir alguma coisa, e efetivamente que quer que nós busquemos algumas informações que de repente você não tem acesso, ou que porventura estão desencontradas. Vamos conversar um pouquinho. Eu hoje fiz um garimpo pelo nosso estado, mais precisamente pela Zona Sul. É claro que eu tive aí algumas informações desde o governo do estado, desde o LACEN, o Laboratório Central de Saúde, prefeituras municipais de boa parte dos municípios da Zona Sul e, obviamente, Santa Vitória do Palmar. Então eu estou abeberado com algumas informações que talvez você não tenha. Vamos trocar, vamos conversar, vamos contribuir, até porque todos juntos, se fizermos a nossa parte, nós venceremos. Boa noite para você e hoje vamos falar
de Prêmio Status 2019. Vou passar algumas informações, o pessoal está apreensivo aí com as fotos. Vamos passar um pouquinho de informações também com referências às eleições, do que a gente está vindo por aí e, sobretudo, sobre o coronavírus. Você faz a pauta do programa de hoje na medida em que você se despende em participar e aceita conversar um pouquinho conosco. Trago de antemão o boa noite de quem sonha, delira e pensa que manda, mas, sobretudo, a voz marcante da Rede Status de Comunicação. Vem comigo, traz a sua rede de anunciantes no tapete virtual vermelho. Boa noite, Tamires. Boa noite, Agilson. Boa noite especial aos nossos amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live aqui pela Web TV Status. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos então à nossa rede de anunciantes. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, o número 1 da City, referência na Barão. Sayonara Barbershop Elombre, porque homem de bom gosto exige melhor. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWN Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Construtora Santa Clara, aquela do ICO. RC Móveis, móveis de Gramado, padrão de qualidade que você merece. Mercado Santa Maria, a tradição que você conhece. Fruteira Tutunguinha, feira completa e fresquinha para toda semana. Credisim, aqui o crédito sempre diz sim para você. Brião, distribuidor de gás e água, ligue 3263-4040. Newtec Informática, qualidade que você merece no serviço que você confia. Santa Vitória Veículos, dê asas aos seus sonhos com conforto e qualidade. Loja e oficina de bicicletas Gurizinho, pedalar faz bem para a saúde. Prato Feito, restaurante e lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária, Gilson. Muito bem, Tamires. Mais uma vez, muito obrigado à nossa rede de anunciantes. Diga. Mandar um abraço para o pessoal que está na audiência, já chegando com a gente. Larissa Clavijo, botou na audiência. Ariel Pereira Martins. Por enquanto aparece aqui pra gente. A nossa audiência tá grande, mas são esses que aparecem aqui pra gente. Muito obrigado. Lembrando sempre que nós temos aquele probleminha que, se porventura chegarem alguns comentários, nem todos a gente consegue ver, porque tem esse sistema de filtro que o Face faz, mas dentro da medida do possível vamos tentar conversar e tirar as dúvidas dentro das nossas possibilidades, com referência sempre tratando de Santa Vitória do Palmar. Deixa eu dar as primeiras informações com referências e, se porventura eu tiver que repeti-las, assim eu farei. Com referências ao Prêmio Status, em primeiro lugar, o pessoal está perguntando: poxa, Gilson, cadê as fotos? Queremos usar, queremos divulgar. O pessoal, né, que esteve presente na cerimônia oficial de entrega do Prêmio Status 2019, sábado retrasado no Esporte Clube Vitoriense, dia 14 de março. Olha, são muitas fotos, tá? Há um trabalho de curação, né? É um trabalho de edição de foto, que é muita foto, e deu um pouquinho mais de trabalho do que se esperava, até porque a responsável pelo trabalho fotográfico, que foi a Renata Martins, fotógrafa, que vocês conhecem, que todo mundo viu, ela está enferma, e além de ter as duas filhas com gripe, e obviamente que nós demos prioridade à saúde, né? E ela estava querendo editar as fotos, cuidar das filhinhas e dela também. É óbvio que a gente tem, além de um grau de amizade muito grande, ela é madrinha do meu filho e eu sou praticamente padrinho dela. Então, a primeira coisa que a gente disse: não, primeiro vai cuidar da saúde, vai cuidar das tuas filhas e de você. Depois vem o trabalho. Então, dentro desta semana, acredito eu que a partir de quarta ou quinta-feira nós estejamos já postando todas as fotos e colocando em disponibilidade para todos os partícipes que se fizeram presente e que queiram de alguma forma divulgar, né, usufruir das fotos que ficaram muito bonitas, muito lindas. Mas é isso que está acontecendo. A nossa fotógrafa está enferma, está com as suas duas filhinhas
com gripe e precisa, obviamente, dar atenção. E você imagina 2 crianças pequenas dentro de casa, o caos que é o tormento. E claro que tem um trabalho minucioso, com muita determinação, competente da Renatinha. Nós demos prioridade para a saúde dentro, possivelmente, dessa semana. Acredito eu que lá por quarta, quinta-feira, nós estejamos com todas as fotos. Pronto, faltavam poucas. E ela queria terminar. Eu disse não, mandei estancar. Primeiro vai cuidar das meninas e de você, depois da gente. Até porque as fotos não vão se apagar, tá bem? E a saúde precisa ser cuidada. Diga, Tamires. Adilson, chegando por aqui agora, é o Jordano Pereira, boa noite, Adilson. Também a Cirlei Amaral, boa noite, amigos. Se puder contribuir com o assunto coronavírus, estarei à disposição. Fico já no agradecimento às pessoas que estão chegando, em especial, obviamente, ao ex-secretário municipal de saúde, Jordano Pereira, que eu quero crer esteja também apreensivo, porque conhecendo o Jordano da forma que eu conheço, eu imagino o quão ele deve estar preocupado à medida em que ele poderia, se tivesse enquanto secretário, ter ações que ele não estou dizendo que não estejam sendo tomadas ou que sejam diferentes, mas eu sei o que significa e tem que ter muito cuidado com isso. É que a gente acha que nós podemos fazer algo melhor ou algo mais. É aquele tipo de situação que você se sente impotente porque você quer contribuir e você não pode. Imagino que seja mais ou menos por aí que veio, por exemplo, a aflição do ex-secretário municipal de saúde, Jordano Pereira, porque efetivamente ele está no bojo, né? Está no seu cerne. E vendo toda essa situação apreensiva, de cuidados, eu quero crer que ele deva ter o sentimento do quão poderia contribuir se uma vez que estivesse como secretário ou dentro da própria estrutura enquanto profissional médico. Né? Então, isso não vai nenhuma crítica ou elogio a quem esteja, ou crítica ou elogio a ele que esteve e que agora não está. Eu estou falando de um sentimento que é inerente à condição humana, que a gente fica. É mais ou menos quanto um pintor, né, que está vendo alguém pintar a casa e ele está com o braço enfermo. Ele não está criticando que ele faria melhor. É a impossibilidade dele de não poder fazê-lo. É mais ou menos isso que eu quero explicitar aqui. Entenda quem quiser, tá bem? Com referências a... Gilson, rapidinho, te interrompendo, só terminando de mandar aqui os boa noites. Sim. Daniela Silveira, boa noite. Pedro Silveira, boa noite, mestre. Quirinho Dornelles, boa noite, a Gilson Corrêa. Muito boa noite a todos. Olha, a audiência aqui, o pessoal, vou te contar, é uma coisa fora do comum. O primor, a qualidade, né, que me exige essa audiência é fora do comum, porque exige que nós estudemos, que nós busquemos o maior número possível de informações para que tenhamos a responsabilidade para, ao menos, colocar para as pessoas algo plausível, né? Não apenas um achômetro. Então eu agradeço sensivelmente, fico deveras agradecido e até emocionado por ter uma audiência tão seleta. Não estou dizendo que os outros não o sejam, não é isso. Mas estou dizendo com o grau de intelectualidade que tem cada um dos senhores e pela cobrança que exigem deste humilde apresentador, porque obrigatoriamente eu tenho que suprir a altura, ao menos com informações, para que nós consigamos conversar um pouco. Então, quem quiser opinar, quem quiser contribuir, está à disposição. Primeiro, passe com questionamentos e, porventura, com algum depoimento, alguma informação que você possa acrescentar a esse momento delicado que estamos a passar em Santa Vitória do Palmar. É um momento que nós não devemos, não podemos e eu não permitirei, pelo menos aqui na nossa live, na nossa plataforma, que nós entremos nas discussões políticas partidárias. Essas estão segundo, terceiro ou quarto plano e quero crer que não existam. Não poderão existir na nossa plataforma, enquanto eu aqui for apresentado. Nós temos que opinar, nós temos que manifestar a nossa posição. E quer quem seja, ou o prefeito, ou os responsáveis, por esse momento delicado que tem nas suas responsabilidades, nos seus poderes, uma atribuição de competências e conhecimento, eu quero crer que nós juntos, ao menos discutindo, podemos contribuir. Não é a crítica de dizer que não está sendo feito, ou de apenas criticar, mas ao menos discutir. Eu acho que nós devemos juntos, nós que somos uma comunidade que tem uma geografia ímpar, nós que estamos praticamente isolados do Rio Grande do Sul, né, e do Brasil como um todo. Não vou entrar nessa questão de geografia, porque você sabe que estamos a 250 quilômetros da cidade mais próxima,
tirando, obviamente, o nosso Chuí, que participe de Santa Vitória, foi tantos anos distrito, não quero entrar nessa seara. Mas para você entender, se nós pudermos de alguma forma nos unirmos e ao menos discutirmos em conjunto algo que possamos tirar proveito num presente ou num futuro próximo, eu acho que nós podemos sim contribuir. E não temos que ter essas questões de vaidades para quem é o dono da ideia, ou efetivamente quem se sentir prejudicado porque alguém está a criticar uma ação. Eu acho que essas situações têm que ser ficar num segundo plano, se possível num baú. É o momento de nós conversarmos, de nós agirmos e de nós termos responsabilidades. Obviamente que eu sei a dor de cabeça que eu vou me arrumar, até porque eu não sou médico, não faço parte da Secretaria Municipal de Saúde, não pertenço ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, não tenho nenhuma ligação com o poder público, não recebo verba do poder público, sou independente. Isso pode sim me causar alguns problemas na medida que as pessoas entenderem algumas coisas erradas e poderá, por um lado, ser extremamente proveitoso para as pessoas entenderem que realmente nós somos independentes. E aí podemos passar as informações que entendemos necessárias. Você faça a ideia que quiser. Nós vamos arriscar e por isso a live hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Tá bem? Vamos primeiro... Diga também isso. Só mandar um abraço aqui, Agilson. Elisiane Correia, boa noite, meu amigo. Jefferson Cardoso na audiência. E também Jordano Pereira botou. Tens toda a razão, Agilson. Muito obrigado, muito obrigado. E quando errar aqui, vocês que são mais do que amigos, vocês são efetivamente pessoas que me merecem toda a admiração, fiquem à vontade para criticar, eu saberei respeitar. Deixa eu passar então as primeiras informações para nós entrarmos num ponto mais contundente, mais polêmico, que é inerente à minha vontade. Eu não queria falar sobre coronavírus. Explico por quê. Eu estou vendo aí todos os veículos, estou vendo todo o mundo, em especial o nosso país, todo mundo, todos os veículos voltados falando muito em cima do coronavírus. E eu, particularmente, a título de informação, achei que eu não teria muita coisa a acrescentar. Eu estava recluso, eu já tinha a oportunidade de contribuir ou não, de alguma forma, mas eu achei que não teria nada a acrescentar e fiquei recluso. Hoje estamos na segunda-feira, não é? Na quinta, durante quinta, sexta, sábado e domingo eu mudei minha ideia. Mudei totalmente, radicalmente a minha ideia e o meu posicionamento. E isso é isso que nos move. Nós precisamos estar em constantes transformações, atentos ao que está acontecendo. E digo por quê. Eu me deparei com alguns amigos, alguns vizinhos e alguns empresários. Uns pelo Facebook, via WhatsApp, outros via WhatsApp e alguns pessoalmente. E as pessoas estão em pânico. Algumas pessoas, eu vou me permitir, você entenda como quiser, eu vou me permitir o direito de não revelar, obviamente, os nomes, mas eu tenho alguns vizinhos, e que posteriormente vão assistir a live, porque alguns até disseram que iam assistir, as pessoas estão desesperadas, chorosas. As pessoas estão com a cabeça enfervescendo de uma certa forma, entrando em colapso, sim. Sabe, dessa questão de depressão, de precisar de um ombro amigo, seja lá o que for. Tem gente nesse segmento, gente. Tem outras pessoas que não estão aí. Eu acho que isso é coisa de outro mundo, que isso não vai acontecer, que não é nada, que é histeria, que não sei o quê, que quem está aí está tentando tirar proveito, e eu acredito que até tenha mesmo. Eu estou vendo veículos de comunicação fazendo isso, eu estou vendo políticos fazendo isso. Eu estou vendo empresas lá se aproveitando dessa... Isso é inerente, isso é normal. A gente está vendo, cada um vai pagar conforme as suas ações um dia, conforme as nossas crenças. Né? Mas há inequivocadamente uma situação que nós precisamos olhar. Tem pessoas envolvidas nisso. E pessoas inocentes. Porque uma coisa sou eu que resolvo correr o risco. Exemplo, eu sei que é proibido dirigir após ingerir bebida alcoólica. Mas eu resolvo fazê-lo. Bom, ok, eu vou assumir o risco e vou pagar com isso. Com a minha vida ou com a minha liberdade. O problema é que eu interfiro na vida e na liberdade de outros quando eu provoco um acidente. Mas que bom seria se antes de eu fazê-lo, cometer a infração ou o crime, alguém já me pegasse e me punisse.
Tá? Uma denúncia, por exemplo. Sabe que eu estou numa festa, bebi. Perdão. Sabem que eu estou numa festa, bebi, peguei o carro, saí, alguém me filmou, olha, o Adilson tá saindo ali da BR, pá, veio a polícia, pum, acabou com a festa do Negrão. Que bom que fosse assim. Tá? Então, antes de eu causar um dano maior a outrem, eu seria, obviamente, ceifado, cerceado. Ok. Mas com o coronavírus não é assim. A pessoa inocente pode, evidentemente, provocar algo ou prejuízo a alguém inocentemente. E aí há uma balbúrdia de desinformações desencontradas, ações descomedidas, muita gente querendo mostrar que sabe mais do que deveriam, e alguns que deveriam efetivamente mostrar o que sabem estão reclusas, por medo, e outros porque são proibidos. Eu tenho um monte de gente, não estou falando só em Santa Vitória do Palmar, mas eu estou falando aqui na minha cidade. Eu tenho gente competente trabalhando que está aí infiltrada no meio, não vou dizer quem são, mas vou dizer nos segmentos, em todo, que estão com medo de falar, com medo das represálias. Ou do poder público, estou falando da prefeitura municipal, ou da justiça, né? Porque é preciso respeitar, existem as hierarquias, mas ninguém tem direito, não há decreto nenhum que nos proíba de falar. Nós precisamos ser responsabilizados pelo que falamos, mas ninguém pode nos proibir de falar. Nós não estamos mais em ditadura. A salvo se for decretado, num determinado momento, que deva ser seguida essa norma. Aí tudo bem, respeitemos, inclusive eu. Mas eu acho que nós começamos a pecar agora. Eu estava hoje, durante todo o dia, conversando com várias cidades da Zona Sul, secretarias municipais, e o pessoal está em desespero. E não é diferente em Santa Vitória do Palmar. Algumas ações, a meu ver, um pouquinho equivocadas, principalmente no entendimento, na forma de divulgação. Vou dar um exemplo bem clarinho. Eu vou desmiuçar tudo para esmiuçar cada parte. Mas vamos dar um exemplo da confusão. Olha o que aconteceu agora. Estão vacinando a campanha nacional de vacina da HN1, né? HU-N1, é isso, né? Primeiro é para idosos, prioritariamente para idosos, para os profissionais de saúde, depois vem aí para os agentes de segurança, para hipertensos, esses que têm as doenças crônicas, essa coisa toda. Mas da forma que foi falado, da forma que foi passado, inclusive a nível nacional, e eu quero ressalvar aqui o trabalho do Ministério de Saúde, que me parece um trabalho muito bom, mas também vi equívocos, porque passa a informação para o leigo, que ele está se vacinando da HU-N1 para se prevenir ou se curar do coronavírus, da Covid-19. E não é. Então há uma histeria, uma correria, porque as pessoas acham que se vacinando estarão livres do coronavírus. Né? Só para dar um exemplo. Bom, deixa eu esmiuçar um pouquinho. Não é isso. Tá, mas tem relação, há uma correlação. Por quê? Se as pessoas se prevenirem da gripe, que é inerente a esse período, a vacina foi antecipada um pouquinho para que algumas ações fossem, no futuro, melhores, que tivessem melhores resultados. Um exemplo, esse momento agora, outono e inverno, é um momento de constipação, né? Passa até essas gripes, essa situação toda. O Ministério da Saúde e todos os congêneres anteciparam, então, a vacinação. Ok, mas não é para prevenir o coronavírus, mas ela tem correlação. Porque se as pessoas que pegarem gripe, que são inerentes, vai ser inevitável, não correrem para os prontos-socorros, não correrem para os postos de saúde, para os hospitais, enfim, diminui esse fluxo de pessoas doentes ou infectadas, seja lá com a situação, para poder achatar a curva do coronavírus. Ela tem a correlação, ok, mas ela não é a vacina que vai curar o coronavírus. E tem muita gente teimando e alguns veículos maldosos, alguns perfis em redes sociais, inclusive trabalhando com isso e dizendo, criticando as prefeituras municipais que chegam e não têm a vacina. Cara, há um monte de desinformações aí.
Você, só para ter uma ideia, as prefeituras municipais, eu não estou a defender a nossa prefeitura, mas aconteceu Cerrito, aconteceu Pedro Osório, bom, N prefeituras. É uma norma do governo do estado que é escalonada, a entrega é escalonada de acordo com os índices do ano passado. Que, se você lembrar, o ano passado muita gente não quis nem vacinar. É sempre assim. Se você tem, vamos lá, uma ideia, só para você terminar. Nós temos no município de Santa Vitória do Palmar 5.000 idosos, mas 3.000 só se vacinaram o ano passado. É sobre esses 3.000 que vai vir as vacinas agora. Vai precisar acrescentar essas informações que tem outros 2.000 para essas vacinas chegarem, mas virão. Isso é um outro pressuposto de informação que as pessoas estão esquecendo. Não vai, de acordo com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, não vai faltar vacina. Teremos vacina suficiente. O problema é que é escalonada na medida em que ela é passada com as informações do ano passado. E é escalonado. O governo não, o Estado não manda. Tem 5.000, não vai mandar 5.000 hoje. Ele vai mandar 300 hoje e foi 500 lá no posto. Vai ficar 200 para a próxima semana. Mas virão. E assim sucessivamente em todas as cidades. Então são algumas coisas que eu acho que os veículos de comunicação no qual eu me incluo, a Rede Estado se inclui, e os órgãos deveriam divulgar melhor. Para que não aconteça essa correria de idosos, de pessoas querendo se vacinar. Não vai faltar vacina, terá para todo mundo, que respeitemos aí o espaço de 1 em 1 metro para quem vai se vacinar, né? E que não seja passado para a pessoa que não conseguiu a vacina naquele dia, que ela está jogada céfala. Não, ela vai ser vacinada, porque há um período para essa vacina. Essa vacina não é que vai curar o coronavírus. É a vacina que vai prevenir a gripe natural que tem todos os anos em todo o mundo. Então, hoje, amanhã, daqui a 10 dias, vai ter a vacina para você. Não é preciso entrar em desespero. Isso é uma coisa que nós precisamos esmiuçar bem. E quem porventura seja vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, quem trabalha nesse meio, que entender que eu estou faltando com a verdade agora aqui, ou que estou passando informação incompleta, por gentileza, fique à vontade. Tá? Eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas alguém que está querendo contribuir na Madeira de uma forma positiva, sem criticar esse ou criticar aquele, mas dizendo uma realidade que existe. De fato, não foi só aqui em Santa Vitória do Palmar. Em grande parte da Zona Sul, para ser mais preciso, muita gente correu para os postos de vacinações, aglomeraram, faltou, gente se atropelou, gente brigou, tá? Gente já ameaçando entrar na justiça contra as prefeituras municipais, porque idosos saíram cadeirantes, saíram de casas debilitados e foram lá, chegaram e não tinha vacina. Ou seja, o que é isso? Falta de, vamos lá, sincronismo de informação. Tá? Ah, quem é que está faltando? Bom, aí vamos encontrar todos nós, depurar essas situações e construir junto uma linha. Eu acho que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não pode apenas chamar para si como se ele fosse o centralizador que resolveria tudo, não permitindo vamos lá, que os veículos de comunicação tenham acesso a tudo, não permitindo, por exemplo, que as pessoas se expressem. Eu acho que esse é um retrocesso. Né? Quanto maior for o número de informações que chegarem aos núcleos, aos comitês gestores, né, dessa pandemia em cada município, melhor será. Melhor será, porque a partir dessa depuração de informações poderão vir ações em conjuntas com melhor eficácia. E ainda assim ficarão debilitadas. Ainda assim não serão suficientes. Porque isso é muito maior do que todos nós juntos possamos imaginar. A diferença é que todos nós juntos, bem informados e com responsabilidade sobre as nossas atribuições e competências, nós venceremos. Venceremos. Mas no momento que cada um quer para si, ou por exemplo, eu quero dar a primeira informação de que houve um caso em tal cidade. Eu nem o fato sei se de fato aconteceu, mas eu ouvi falar, já publiquei. E as pessoas que nos seguem, e as pessoas que acreditam na nossa plataforma, vão repercutir também. E aí depois chega a informação que não era, que era mentira. Bom, depois do travesseiro de plumas solto ao vento, é difícil juntar. Então, vamos
concatenar esse primeiro sintonia para a gente conversar. Eu estou falando hoje para nós mantermos uma conversa que se estenderá pelos próximos 90 dias, pessoal. Eu toda segunda-feira deverei trazer aqui alguma informação adicional, com referências à Zona Sul, mas especificamente à nossa cidade. Tá? Com referências, por exemplo, ao decreto que o excelentíssimo prefeito fez hoje, decretando a cidade com situação de emergência, mas também com as ações. Esse é um ato institucional do governo, mas tem algumas coisas que nós podemos contribuir junto. Vou dar um exemplo bem simples, mas complicado. Há uma série de desinformações e por temor as pessoas saem dizendo, por exemplo, assim, foi alguém no hospital e foi consultar. Há um protocolo que determina algumas normas. O que a pessoa tem? A pessoa está com uma dor na virilha. É uma situação, gente. Mas a pessoa está com dor de cabeça, está com febre, está com vômito. Chegou outro ali que está com uma situação que está doendo uma perna. São situações antagônicas. Pode ter alguma similaridade alguma, ok? Mas são antagônicas. E aí, se porventura você vê uma enfermeira ou um enfermeiro de máscara, com todo aquele cuidado, atendendo e você viu, você já sai, olha, eu ouvi alguém lá, olha, estava todo mundo, olha, o coronavírus chegou em Santa Vitória do Palmar. Eu estou dizendo isso porque isso eu já ouvi das pessoas. E pessoas com relativa capacidade de entendimento que estão fazendo um desserviço ao meu entendimento. E o que acontece? A pessoa já sai dizendo, olha, na casa de fulano, eu vi todo mundo de branco, eu vi todo mundo, tem coronavírus ali. Rapaz do céu, a vizinhança já debandando, eu vi gente já debandando, querendo ir embora para outro lugar, para a campanha, porque alguém entrou de branco, não sei o quê. Cara, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. São duas coisas diferentes. Suspeitas fake news e suspeitas oficiais. Suspeitas fake news é tudo que você vê alguém tratar como um agente de saúde, um médico, uma equipe do comitê de gestão, chegar numa residência, ou mesmo numa unidade básica de saúde, ou num pronto-socorro, num hospital, e ter os cuidados e a observância dos mínimos detalhes. Isso é uma situação que precisa ser observada e que segue um rito. Mas isso não quer dizer que seja efetivamente suspeita oficial de coronavírus. Por que não? Porque para ser uma suspeita oficial, ela precisa obedecer a alguns critérios e o principal é preencher os requisitos para ser encaminhado para o LACEN. O LACEN, que é o Laboratório Central do Rio Grande do Sul. O que precisa? Se preencher esses requisitos, aí sim vai ser encaminhado. E aí sim passa a ser suspeita oficial. Então há uma diferença muito grande do que a gente acha que é e do que verdadeiramente é. E aí eu até entendo um pouquinho quando os órgãos não querem passar muitas informações, porque a gente vai entender um pouquinho errado. Mas existem órgãos e órgãos. Existem pessoas e pessoas. Eu particularmente quero me ater muito nessa situação. Onde eu posso estar inserido para contribuir? Essa situação, estou falando com o cidadão comum, abaixo da minha capacidade intelectual ou igual. Acima as pessoas entendem bem. Então vou dizer abaixo. São pessoas que não têm instrução, são pessoas que não têm estudo ou não têm muito acesso à informação. Para esses que estão me ouvindo agora, a questão é a seguinte. Não entre em desespero só porque você viu profissionais de saúde, agentes do comitê, de repente de branco, com máscara, nas redondezas de onde você mora, ou no lugar onde você viu. Isso não significa, isso eu não estou falando só para Santa Vitória do Palmar, hoje a gente tem aí, graças a Deus, as 25 cidades da Zona Sul, 7 hoje conectadas direto conosco, através das secretarias municipais. Muito obrigado. Mas eu quero dizer efetivamente para Santa Vitória do Palmar, os nossos amigos, e esses a qual precisam de uma informação e que confiam no nosso veículo de informação. Não é este o pandemônio. Não é esse o desespero. O desespero e o pandemônio está em não cumprirmos as regras. Lavar as mãos, e essa todo mundo já sabe. Se há uma determinação para não ter aglomeração, vamos cumprir. Vamos dar todos nós a nossa contribuição para preservarmos a nossa própria vida. Não, mas eu não estou aí nem para mim se eu morrer. Ok, tá ok, cada um é dono da sua, faça o que bem quiser. Mas respeita do outro. Esse é o princípio básico da democracia.
Então vamos fazer todos juntos a nossa parte. Começa pela boa informação. Quando a gente vê alguém de branco, alguém trabalhando, alguém todo equipado numa determinada residência ou num local de atenção básica ou atenção de saúde, não precisa entrar em desespero. Existe um ritual, protocolo a ser cumprido e uma vez detectado, preenchido esses requisitos, sim, aí esses profissionais tomarão as devidas providências do isolamento, tanto de quem possa estar suspeito ou suspeita de infectado, com todo o entorno. Mas existe uma plataforma para isso, existe um protocolo. Não é assim. Ah, eu ouvi que está infectado, já passa no Face, já passa para os amigos do grupo. O Adilson, foi todo mundo lá, eu vi a Secretaria de Saúde, todo mundo está infectado. Cara, devagar com isso, você não sabe o mal que você pode fazer para o seu município, para os seus amigos e para você próprio. Tá? Então, essas informações, elas são de valiosíssima necessidade. Diga, Tamires. Adilson, tem umas mensagens aqui. Vamos lá, vamos ver. O pessoal que está assistindo com a gente. Olha só, Rosinha Excursões, boa noite. Boa noite. Kátia Duarte, boa noite. Boa noite, Kátia. Gina Márcia Silveira Medina. Boa noite. Boa noite. Sirlei Amaral botou assim, ó. É momento de unirmos forças, amigos. Juntos enfrentaremos esse momento de forma vitoriosa. Muito bem. Também João Protas assistindo. Boa noite na audiência aqui em São José do Norte. Muito obrigado. Rosinha Excursões. Eu acho que está faltando gente para trabalhar nesta área, como pessoas para orientar, levar os folders às pessoas, pois tem muitas pessoas que ainda não caiu a ficha, muitos sem resposta, eu acho. Rosi, vamos me ater aí. Só deixa eu mandar o último abraço aqui, Ricardo Martins Júnior também na audiência. Muito bem, muito obrigado. Vamos me ater ao que a Rosi falou. E muito obrigado pela participação e, sobretudo, por ter coragem de falar, viu, Rosi? Porque, de repente, as pessoas vão te olhar torcido, né? Porque sempre vai ter essa questão do cunho político. É importante que nós não separemos essa situação, mas observemos que, esse momento, o cunho político tem que ficar em segundo plano. Né? Porque quando a pessoa olha a opinião e ela não é da sua agremiação partidária, você tem a impressão que está a criticar, e se fosse você, por que faria? Temos que passar dessa fase, entendeu? Para efetivamente construirmos alguma coisa junto. O que a Rosi fala, né? Rosi Ortega fala, tem propriedade, e eu vou me ater um pouquinho a esse segmento. Eu acho que aí é uma grande possibilidade, Rosi, de nós estarmos mais irmanados e juntos. A questão da informação. Certamente, muita gente dentro das suas casas está em polvorosa achando que está com o coronavírus só porque espirrou, tossiu, deu uma dor de barriga, um alimento que comeu não caiu bem no suco, vomitou, a pessoa entra em pandemônio. E aí veio o grande problema, vai para o hospital e corre o risco de ser contaminado, contamina um monte de gente, ou fica em casa e pode morrer porque não pediu socorro. Então a pessoa entra em desespero. É aí que tem que entrar a boa informação e aproximar as pessoas. E aqui que vai a crítica a qualquer governo, entenda como quiser. Eu sou responsável pelo que eu digo. Acho isso em qualquer município, mas eu vou falar do meu. Quando a gente recebe essas informações por veículos de comunicação que não são os nossos, ou por pessoas que não estão muito próximas a gente, nós temos, por condição inerente à condição humana, da dúvida. Não estamos dizendo que é mentira ou não, mas a dúvida. Porque não é uma pessoa ou um veículo do convívio próprio. Né? Será? É muito diferente quando você ouve do seu médico, do seu prefeito, do seu vereador, do seu agente comunitário de saúde, do seu amigo, do seu vizinho, do seu veículo de comunicação, quer sejam as rádios que aqui temos em Santa Vitória do Palmar, quer seja, bom, todos os veículos de comunicação que tenham a responsabilidade de levar a boa informação. Se nós aproximarmos a nossa comunidade desses núcleos de informação juntos, eu acho que a gente encaminha mais rápido possível a nossa vitória contra a batalha. Que eu não tenho dúvida que a gente vai vencer. Mas a gente pode, obviamente, escorregar em algumas situações. Vou dar um exemplo. Imagina que nós tivéssemos, através do comitê de informação,
que é o gestor, e que eu acho que ainda ele é falho, em todos os municípios está acontecendo, porque vem informação todos os dias, é preciso acompanhar, né? Você não pode, obviamente, dar como base o que coletou ontem para daqui a 15 dias. Não vai dar. Você coletou ontem, ela é hoje, amanhã já vai ser outra. Bom, mas então o que fazemos aí, na minha humilde opinião? Primeira situação, eu acho que todos os profissionais que trabalham deveriam estar 100% equipados. Eu não tenho certeza se estão, mas eu vi recentemente na Câmara de Vereadores as agentes comunitárias de saúde apreensivas, pedindo informação, pedindo auxílio dos vereadores para que pudéssemos, num determinado momento, ter o equipamento. Tá? E faço jus às reivindicações das agentes comunitárias de saúde, como também dos enfermeiros no hospital, né, dos agentes de saúde nos postos de saúde. Ok, eu não sei se é verdade, eu vou entrar em contato, possivelmente ainda amanhã ou posteriormente, que eu quis primeiro falar sem ter conhecimento de causa, para que alguém possa me corrigir e que nós consigamos construir a conversa a partir disso. Eu ouvi falar, não sei se procede ou não, por isso aqui o diálogo aberto, que alguns postos de saúde estavam fechados por falta de equipamento e por falta de profissionais. Bom, isso não é um problema só de Santa Vitória do Palmar. Isso acontece em quase todo o país e mais precisamente aqui no Rio Grande do Sul, não é um problema só de Santa Vitória do Palmar. Mas podemos criar juntos maneiras de amenizar a problemática. Como isso? Bom, princípio, os agentes, todos os profissionais têm equipamento, eles estão bem informados, eles têm um lastro de suporte que possa amenizar, facilitar o trabalho deles. Tem ou não tem? Não, não tem. Exemplo, há uma lacuna hoje que está, vamos dizer, nula em Santa Vitória do Palmar, que seriam praticamente os presidentes das associações de bairros. Se as ações de bairros estivessem organizadas, a nossa batalha agora seria um pouquinho melhor organizada, porque já se teria um mapeamento, se teria um núcleo para se ajudar, consignado com as agentes comunitárias de saúde, com as UBSs e possivelmente, obviamente, com os núcleos de trabalho. Facilitaria. Ah, mas isso não está sendo feito. Vamos agilizar. Vamos agilizar. Vamos buscar essas informações em conjunto. Porque é difícil que o governo, a instituição, a prefeitura municipal, através da secretaria, com a equipe que tem, por mais competente, por mais boa vontade que esteja, ou mesmo o comitê, dê conta de tudo. Não vai dar. Você tem um interior do município com quase 5.244 quilômetros quadrados. Tá? Você tem 2 balneários e mais o porto. Você tem uma infraestrutura dentro do município que não é pouca, ela é muito grande, ela é esparramada. E obviamente daqui a pouco vamos começar a criticar por ineficiência. Por que não fez isso? Por que não fez isso? Antes disso, vamos tentar dar a nossa contribuição. Vamos pedir primeiro para ser ouvido. O primeiro passo é pedir para ser ouvido. Quem efetivamente tem alguma condição para contribuir, agora é a oportunidade. Pode me dar aí alguma ideia e, de repente, possa levar também para o comitê gestor ou para a Secretaria de Saúde ou para o próprio prefeito. Vamos trabalhar juntos. Esqueçamos essa questão política partidária de uma eleição que poderá até nem vir e que eu gostaria até que não viesse. Tá? A persistir o Brasil, na minha percepção, não tem estrutura para suportar. No Brasil não é uma China, embora com todos cuidado. Eu acho que a China foi extremamente assassina, né, seus gestores. Porque ela já resolveu o problema. Sim, é fácil, sabia onde estava. Não estou dizendo que ela criou, mas ela sabia onde estava. Isolou todo mundo, está resolvido. Se nós soubermos onde estão os focos, também vamos resolver. Se a cidade souber que o foco está aqui, que eu sou um possível transmissor, é fácil. Isola todo o meu entorno, ninguém mais vai ser contaminado. Está resolvido. Nós não sabemos isso, porque nós não temos essa condição. A China saltou na frente porque tem esse privilégio. Não sei se foi ela que causou, não sei lá, mas algumas coisas por debaixo dos panos tem, porque um país com mais de 1 bilhão de habitantes não pode fazer o que ela fez. Em 2 dias, criou 3 ou 4 hospitais, isolou todo mundo e resolveu o problema. Que é de fácil resolução a partir que se sabe onde está o problema. Então nós não precisamos entrar em pandemônio nessa situação. Uma vez detectado onde está o problema, se vê aí que não é de tão grande resolução. O isolamento, os cuidados básicos, obviamente tem o pessoal de risco, aí acima de 60 anos, com cuidado de risco, hipertensão. Ok, vamos ter um cuidado redobrado.
e tenhamos os cuidados naturais e normais para todo o resto. A informação é a principal. Pode acreditar. A boa informação é o melhor de todos. Não o pavor, não a divulgação excessiva para boletim informativo, para ter audiência, para ter like. Eu não estou me importando com isso aí. Mas eu quero que você, que participa, tenha coragem de me contradizer, de me dar uma informação que eu possa contribuir, e que se tiver que cobrar, eu cobrarei. Se tiver que cobrar, eu cobrarei. Por quê? Porque eu estou me colocando à disposição com alguma coisa que eu possa contribuir. Exemplo, eu acho que falta ainda uma conexão com os órgãos, e estou falando com todos os segmentos. Exemplo, eu não sei se foram chamados ainda, mas se não foram, vamos ter que chamar. Associação comercial, associação de bairros, Lions, Rota, todas essas instituições que têm efetivamente o poder de comunicação rápida, façamos, porque nem todo mundo é amigo de todo mundo no Facebook. Porque nem todo mundo ouve uma determinada rádio, nem todo mundo ouve, assiste a nossa live. Mas todos precisaremos estar comunicados com essa informação. Nós precisaremos saber. E não dá para imaginar que alguém disse, possivelmente ou não, e daqui a pouco todos nós estamos incorrendo num erro, porque não sabemos, porque a informação não chegou correta. Diga também isso. Agilson, o pessoal está participando aqui, mandando mensagem, dando a sua opinião, né? Igor Rodrigues, boa noite. Bianca Roger Alice Rodrigues, boa noite. Boa noite. Giselda Tapia da Costa, boa noite, amigo Agilson Itamires, assistindo o programa. Boa noite. A Dauri Araújo botou assim, ó. A prefeitura deveria colocar carro de som circulando pelas ruas, esclarecendo toda a comunidade sobre o caso atual em vacinas do HN1. Muito bem. Dauri, isso aconteceu em Pedro Osório. Pedro Osório foi um município que fez isso. E olha o problema. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Muito obrigado, Dauri. E que eu digo assim, ó. Há culpas e culpas. Não tem que se procurar a culpas e nem culpados. Nós precisamos achar ações. Vou dar um exemplo. Em Pedro Osório, o prefeito determinou que fosse colocado carro de som, uma cidade menor, e o carro andou em toda a cidade avisando sobre os cuidados e principalmente sobre a vacinação da H1N1. Pedindo para que as pessoas não entrassem em desespero, em pânico, e não corressem todo mundo para os postos. Não adiantou nada. Todo mundo correu. Todo mundo desesperado, superlotou, chegou num determinado momento, não tinha mais vacina, o pessoal entrou em desespero. Ou seja, nem tanto a ferro e nem tanto a fogo, mas é preciso ser feito. Então é isso que a gente quer deixar claro. As nossas ideias não são de crítica a este ou aquele, a esta ou aquela situação, ou um determinado prefeito, uma determinada secretaria, ou seja lá o que for. É um conjunto de ações que precisamos entrar. Ah, mas o carro de som passou, mas ninguém prestou atenção, ninguém ouviu. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos com um carro de som, vamos com uma bicicleta, vamos com uma TV, vamos com microfone, vamos com chuva, vamos com meia dúzia de pessoas que estejam, obviamente, imunizadas, estejam preparadas, vamos passar nas ruas, cidades pequenas têm essas condições de fazer, façamos, mas a comunidade terá que saber, porque não é possível, gente. Você imagina assim, se tem vacina para todo mundo, se agora é só idoso e as pessoas que estão em saúde de risco, como que eu vou levar meus filhos e eu quero ser vacinado e ainda fico lá encrencando que não tem vacina? Alguma coisa está... Ou eu estou desinformado, ou mal intencionado, ou a informação não chegou até mim. Então é preciso que nós corramos contra o tempo. Eu vou dar mais um exemplo que parece, talvez não seja oportuno agora no momento, mas ele vai para a mesma linha. Dentro em breve, e já estamos fazendo, mas dentro em breve nós teremos que fazer todos nós o recadastramento para nós, eu não lembro a palavra aqui, o Jordano, se estiver o secretário, o ex-secretário Jordano, pode até me assessorar. E se tiver alguém da Secretaria da Saúde na audiência, pode me assessorar melhor ainda. Que nós precisamos fazer um cadastro, não sei, cadastro único de saúde, alguma coisa nesse sentido. Todos os habitantes terão que estar cadastrados. Porque é isso que determina o índice de valores a serem percebidos para o governo municipal a partir dos programas de incentivos do governo federal, inclusive do estadual. Se isso não tiver no papel, não vem. Ou vem para aqueles que estão no cadastro. Exemplo, nós temos 32 mil habitantes, mas apenas 5 mil se cadastraram e tem o cartão do SUS. Bom, as verbas serão correspondentes a esses 5 mil cadastrados. Não adianta você brigar e sapatear que tem 30 mil.
não vai vir. Por quê? Você mostra lá, e o governo trabalha sobre dados, e tem que ser assim, olha lá, diz, mas como 32 mil se eu só tenho 5? Estão superfaturando aqui, não vou mandar. E não manda, e vai estar correto. Porque quando nós tivemos a oportunidade de dizer que nós existimos, nós não fazemos, depois nós tentamos chorar. Então é mais ou menos isso. Nessa situação agora, o que nós precisamos fazer é a boa informação. O que nós precisamos divulgar para as pessoas? Que o problema é sério, que existe, mas que não é o fim do mundo. Como assim? A gente está morrendo um monte de gente. Sim, muitos por desrespeito, muitos por descuido, uns por inocência e outros por fatalidade mesmo, que a vida vai levar, como vai levar todos nós um dia. Mas nós podemos evitar, nós podemos vencer. Como? Bom, então aí inúmeros exemplos. Um deles que eu repito e me coloco à disposição é isso. Para nós discutirmos, trocarmos ideia como deu a Rosi, como deu ao Davi. Já estão fazendo? Que ótimo, melhoremos alguma coisa. Mas uma imprescindível. Não divulguemos aquilo que não sabemos. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu estava, às 6h15 mais ou menos, conversando com a Secretaria Municipal de Rio Grande. Tá? Não vou declinar o nome aqui, me permitam preservar o sigilo e o nome, porque é o pressuposto da nossa profissão, do nosso trabalho, e eu estava a conversar. Não demorou 15 minutos, e até então me dizia, não, nós não temos nenhum caso aqui, me passou todas as situações, tá? Como falei com outros municípios também, mas estou explicando o de Rio Grande. E tal, não temos, Gilson, é assim, pá. Ok. Para minha surpresa, isso era 6h15. 7 e pouquinho eu recebo um vídeo de Rio Grande. O secretário municipal de saúde, creio eu que ele tenha sido gravado, eu quero crer que ele tenha sido gravado, porque está só a imagem dele, e ele dizendo que tem um caso em Rio Grande. De um senhor de 65 anos, que veio da Colômbia, do Chile, do Equador, e que é efetivamente confirmado um caso de coronavírus em Rio Grande. Isso estava no vídeo. Posteriormente, isso eu tinha falado com o pessoal, com a secretaria, não com o secretário, mas com a secretaria, 6h15, isso estou falando 7 e pouquinho, isso aconteceu. Fui olhar no site da Zona Sul, confirmado o caso de coronavírus em Rio Grande. Os veículos oficiais, todo mundo, porque de fato há um vídeo do secretário. Agora, antes de eu entrar no ar, baixa a informação. Improcedente a informação. É mentira. Não tem caso de coronavírus em Rio Grande. Bom, aí a gente fica numa situação. Eu recebi o vídeo, talvez seja montagem, seja lá o que for, quem é muito habilidoso fazer, o secretário dizendo que houve. E ele está conversando com algumas pessoas, mas está só em cima dele a filmagem. E posteriormente a gente recebe as informações oficial, então trabalha-se com o vídeo que ele não é oficial, ele é clandestino, pode ter sido interno ou pode ter sido de forma montagem, seja lá como for. A oficial é que não tem. E que nós compartilhamos da Zona Sul um post oficial, às 18 e alguma coisa, dizendo que havia um caso oficial em Rio Grande, mas que agora não existe mais. Caramba, e agora? Nós fazemos o quê? Pedro Osório, há um caso suspeito oficialmente. Existem N suspeitos extraoficialmente, como em Santa Vitória do Palmar. 7 casos, a princípio, pré-suspeitos, que são aqueles casos que preencheram os pré-requisitos, foram encaminhados para o LACEN e que posteriormente vai chegar dizendo tem ou não tem. Mas antes disso acontecer, nenhum caso é oficial. São suspeitas. E a suspeita passa de um pré-requisito que precisa ser preenchido. Então é uma coisa, há uma distorção dessas informações. Nas próximas semanas, eu estarei aqui com profissionais habilitados que vamos conversar sobre essas causas, sobre esses efeitos, sobre as informações que precisam ser difundidas a partir das demandas que você colocar agora para mim. Porque eu estou em contato com as 25 cidades da Zona Sul, que é onde eu quero estar mais próximo, eu posso efetivamente ter um poder de alcance, é onde a gente trabalha a nossa plataforma. E mais precisamente com Santa Vitória do Palmar. Olha o que está acontecendo no Chuí. Cara, o Chuí ele está fechado, o comércio parcialmente, diminuindo o horário, e fechado para quem não mora no Chuí, para quem vem de outros países, inclusive do Uruguai. É isso.
Mas para quem mora em Santa Vitória, os horários de ônibus estão diminuindo, ok, mas são coisas que as pessoas passam informação como se já tivéssemos, sei lá, gente, é aí que a gente fica numa situação difícil que quer contribuir. Diga também. Agilson, a Gina Márcia Silveira Bandina botou assim, ó. Gostaria de saber por que a Secretaria de Saúde não fala nada sobre o assunto. Sabemos que temos só 2 respiradores e a população está apavorada. Parabéns, Gina. Essa é uma situação que está anotada já para que nós busquemos as respostas rapidinho, e isso significa que vai ser amanhã, porque hoje, na medida em que o pessoal soube que nós íamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, muitas informações me foram pedidas, e uma dessas informações foi essa. Agilson, é motivo de pânico comprar respiradores ou não? Uma outra situação que me foi passada, mas estão fazendo testes rápidos. Cara, isso é mentira. Esses testes rápidos que o pessoal está dando na televisão, isso é mentira. O Estado, o Rio Grande do Sul ainda não tem. São todos concentrados no LACEN. Perdão, não é tosse do coronavírus, mas se for também, eu fico aqui em quarentena e, se Deus quiser, salvo disso. No Laboratório Central de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Todos os exames são concentrados lá. Demora um pouco, antes demorava aí 3 dias, agora está demorando de 7 a 10. Por quê? Porque é muita demanda. No Rio Grande são aproximadamente 1.900 casos suspeitos hoje no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados oficiais. Tem gente dizendo que beira 5.000. Bom, eu não vou entrar nessa seara, até porque esses dados eu não tenho. Eu tenho os extras oficiais que eu consegui hoje, que são em torno de 1.800 e alguma coisa, quase 1.900. Ok, vai chegar aos 1.900, porque nós não estamos ainda no pico, de acordo com as informações dos estudos, do coronavírus no Brasil. Ele vai chegar. E quando ele chegar, alguns problemas nós vamos ter. Exemplo, eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo, que tem as grandes favelas, teremos grandes problemas. Isolar todo mundo, conscientizar todo mundo. Bom, mas é problema teu, Agilson? Não, é problema porque eu sou brasileiro também. Mas existem lá gente competente, os governos, as instituições terão que fazer a sua parte lá. O governo do Estado de São Paulo está um trabalho incansável. Eu vejo o governador João Dória, meu Deus do céu, fazendo aquilo que efetivamente deveriam todos. Pode estar errado, pode, mas está tomando a iniciativa. Eu vejo o prefeito também, né, de São Paulo, e assim por diante. E também estou vendo o nosso prefeito aqui. Eu acho só que algumas coisinhas demoraram um pouquinho. Eu, cidadão, acho que algumas coisinhas demoraram. E acho que algumas estão desencontradas. Mas isso não é crítica. Isso está acontecendo em todo o Estado. Vamos contribuir, vamos tentar aprimorar. Vamos buscar essas informações, se procedem ou não, com respiradores, se é necessário ou não, se tem condições ou não, porque agora com o decreto de emergência, ele não necessariamente precisa mais de licitações, né? O prefeito pode, obviamente, determinar a aquisição de tudo que ele precisar dentro dessas necessidades para atender dentro do diagnóstico que o comitê apresentar. Porque o prefeito não tem uma vara de condão, ele não é mágico. Ele não vai chegar e dizer, eu preciso disso, eu preciso comprar. Não, não vai acontecer. É preciso que as demandas cheguem ao comitê, que as pessoas discutam num centro de informações centradas, com responsabilidade, para que sejam tomadas as decisões com o mínimo de erro possível, que sempre vão acontecer. Mas as coisas têm que trabalhar para essa linha, entendo eu. Entendo eu nesse sentido. Por isso que a gente está chamando esse assunto. Por isso que estou tendo a responsabilidade, o compromisso de botar a cara a tapa para tratar assim, friamente, direto ao ponto. Não é momento de esperarmos que o governo, estou falando do prefeito municipal e sua equipe, resolvam todos os problemas. Não é o momento de esperarmos que errem para criticarmos, dizendo que depois que nós já sabíamos, mas é o momento, como disse a Gina, como disse o Adauri, como disse a Rosi, são ideias que aparentemente podem ser esdrúxulas, mas que, se melhoradas ou se seguidas à risca, poderão surtir um efeito positivo no futuro. Por quê? É inerente à nossa boa condição, à vontade. Isso vai acontecer. O coronavírus é uma realidade, ele chegou no país, ele vai ter um pico e nós precisamos estar preparados ou não. E pode ser que nós não tenhamos nenhum caso, basta que tomemos os cuidados. Se filtrarmos,
termos um controle de quem entra, de quem sai, na medida em que todo mundo está cumprindo, em tese, a recomendação de ficar na sua casa, que é extremamente desgastante, complicado e prejudicial para as pessoas. Mas o país todo está nessa situação. Quem é que não sabe que agora as pessoas vão passar dificuldade de prover um alimento na sua casa? É óbvio. Se a pessoa trabalha, vive do dia a dia, de vender o seu salgadinho na rua, de repente capinar o pátio, cortar a grama e de repente não faz nada, como vai pagar o sustento dos seus filhos? Não vai ter? Não tem como. Vai entrar em desespero. A pessoa vai começar a beber, vai brigar com o filho, vai dar na mulher. O que essa pessoa vai fazer? Ela precisa desse suporte. Aí entramos nós. Embora também nós precisemos. Mas aí é que nós entramos. Que suporte nós podemos dar? É nesse contexto que eu quero conversar. Que a partir daí, num comitê de gestão, numa sociedade civil organizada, por exemplo, que cada um faça a sua parte, mas, por exemplo, a Rádio Status agora criou ali um grupinho pequeno para que as pessoas se cadastrem e digam assim, olha, eu quero doar. Cara, pode ser uma latinha de óleo, 1 quilinho de arroz, meio quilo de feijão, não me interessa. Você só tem que dizer, olha, eu estou à disposição, eu quero doar. A gente vai fazer o banco de dados, porque já virão várias pessoas pedindo. E o governo não vai ter para todas. Ninguém vai ter para todas. Mas se nós, cada um de nós, fazermos um pouquinho, nós minimizaremos essa situação das pessoas e passaremos todos juntos. É o que eu acredito. Você pode não acreditar, é um direito seu, mas é o que nós acreditamos. E nós queremos contribuir um pouquinho. Diga, Tamires. Gilson, a Rosi botou assim, ó. Parabéns pelo belo trabalho e deixa aqui um alerta para as pessoas. Que não precisa comprar todo o mercado, pois podem ser tempos difíceis, que nós podemos a vir passar. Fica em casa somente mercado e farmácia. Obrigado. Bem, essa é a preocupação do mundo inteiro, né? Mas é uma situação que a gente nunca vai conseguir fazer as pessoas se conscientizar. Por quê? Eu vou lá e compro só o que eu preciso, mas o outro vai comprar aquilo que ele não precisa e mais um pouco. Fazer o quê, né? Mas nós fazendo cada um de nós um pouquinho da nossa parte, que ele compre tudo e depois convide, reparte um pouquinho para quem tem também, já vai estar valendo um pouquinho. Aqui, Daniela Silveira. É difícil saber porque pode apresentar-se de forma assintomática, conforme a imunidade de cada pessoa. Perfeito aí. Daniela Silveira. Daniela, aqui nós temos um grande problema. E aqui está falando um cidadão sem conhecimento de causa, um profundo leigo no assunto, mas com aquilo que a gente consegue captar dos profissionais que a gente tem mais ou menos acompanhando. A questão de estar sintomático ou assintomático, ela é inerente à condição de quem se sente com desconforto. Tá? Eu posso estar com o vírus e não ter os sintomas do vírus. E eu posso não estar com o vírus e ter os sintomas do vírus. Eu posso estar gripado e ter todos os sintomas do vírus, correr para um local de atendimento, chegar lá e não ser nada. E posso não manifestar, tá? Não manifestar nada e estar transmitindo o vírus para várias pessoas, porque eu não manifestei, eu ainda não tive gripe, eu ainda não tive febre, e eu fui contaminado de alguma forma e estou a repassar, mas eu não estou sintomático. Isso é inerente. E aí que entra, acho eu, na minha leiguice, o pandemônio. Porque todos acham que estão. Esse é o problema. Não é bem assim. Todo mundo acha que deu um espirro, um latim e ela mola. Eu estou com o vírus, já entra em desespero e as pessoas já passam a dizer que estão. Não, não é assim. Tá? Então vamos devagar com a situação. Precisamos manter esses cuidados todos que todo mundo já está falando. Eu não vou entrar aqui porque seria redundante. Mas uma situação que eu quero mais eficaz, estou falando dentro da nossa cidade, né, é aproximar comitê de gestão, poder público, veículos de comunicação, sociedade civil organizada, para que consigamos chegar, principalmente nos bairros, na periferia, no interior do município, com uma informação unificada, que seja uma coisa... A prefeitura tem um boletim e comunicou no seu site. Não basta. Não basta. Tem que pegar, passar por telefone, passar por WhatsApp, levar informação.
criar um canal de divulgação com pessoas que tenham a possibilidade, exemplo, os agentes comunitários, os atendentes das unidades básicas de saúde, no hospital, tem que divulgar o máximo possível. As redes sociais são extremamente importantes, mas muitos não são confiáveis, porque as pessoas repercutem aquilo que desconhecem simplesmente porque alguém disse que poderia ser. Então, todo cuidado é pouco, mas nós precisamos unificar essa boa informação. É nisso que nós queremos contribuir. É aí que passa esse cuidado que a Daniela coloca com extrema competência, e quero crer que seja um dos piores, eu acho que o pior instrumento que está causando é exatamente isso, que a pessoa sente uma coisinha e já acha que está, e o outro que não sabe acha que não vai acontecer com ele, que não, isso aí não dá nada, e sai por aí com irresponsabilidade, não respeita, obviamente, as normas protocolares, aí, as regras básicas, e aí pode causar o pandemônio. A gente está vendo aí, né? Principalmente isso acontece mais quem tem poder aquisitivo, que vai para a Europa, viaja, não respeita regras, acha que o poder se sobrepõe, o dinheiro se sobrepõe a tudo e está vendo acontecer. Geralmente o pobre já não faz tanto assim, porque ele vai mais pela necessidade, né? Ele faz, ele precisa comer, alimentar os filhos, aí não tem quem segure. Mas aí, se a gente tiver como minimizar essa situação, acho que dá para resolver, ao menos minimizar. Diga também. Gilson, a Gina botou assim, ó, Gina Márcia Silveira Medina. A Vila Nova precisa de orientação. As crianças brincam livremente. Olha, Gina, que bom que está me passando essa informação. Eu tive o conhecimento que na Vila Nova, nos Pinhos e no Mutirão, está acontecendo assim que as pessoas estão em colônia de férias, porque as pessoas não estão indo para a creche, não estão indo para as escolas, e parece que está assim. Vamos devagar com a situação. Também não é o fim do mundo que não possam, porque tem duas situações. Se não há registro de que alguém esteve em contato com alguém que tenha o vírus ou em algum lugar, também não precisamos também entrar em desespero, também não é assim. O que nós precisamos é cuidados. Exemplo, mais de 4, 5 pessoas numa determinada casa, vizinhos se visitando, acho que esses cuidados precisam ser tomados. Isso precisa ser. E com relação a crianças brincando, e jogo de futebol, e aquelas reuniãozinhas, aquelas festas, eu acho que isso deveria ser, sim, não vou dizer proibido, mas consideravelmente diminuído até que cheguemos à não ocorrência disso. Mas aí é que faltam essa conjuntura toda. Eu acho que é aí que a prefeitura precisa melhorar e que nós podemos contribuir. Criar grupos, núcleos, com equipamento, seja lá como for, e que se vá nos bairros. Mas a gente comunitária às vezes não tem nem as informações que precisam. Se não tem o equipamento, não tem condições de cuidar de todo mundo. Não basta só um agente comunitário, precisa mais gente. Então, mas quem são essas pessoas se está todo mundo com medo? Cara, eu não tenho medo. E assim feito, eu tenho muita gente que também não tem medo. Tem respeito. Responsabilidade, eu tenho. Meus filhos estão confinados aqui, graças a Deus nós temos uma condição privilegiada, temos com as nossas condições mínimas de sustentabilidade e estamos respeitando. Mas eu me disponho a contribuir com outros que não têm. Ir onde precisa levar a informação, com um megafone, me dê uma máscara, se não me dão uma máscara eu boto 1,5 metro, 2 metros de distância das pessoas e me predisponho aí. Não há problemas quanto a isso. Eu acho que aí nós podemos contribuir todo mundo junto, mas precisamos levar a informação para as pessoas. Porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo ouve as rádios locais, nem todo mundo acredita no que os veículos ditos oficiais estão fazendo, porque há interesses escusos por detrás, há uma guerra entre poder. Quem é que não está vendo a guerra entre Globo e Bolsonaro? Está fazendo mal para o país. Mas é uma guerra de dois gigantes, o Bolsonaro com a responsabilidade dele, com o poder que ele tem como presidente, que me merece todo o respeito, mas que eu achei temerária a situação que ele fez, e repudia o que a Globo está fazendo, que por conta dos seus interesses ela está subjugando a inteligência da população brasileira. Então isso também é, como a gente confiar nesses veículos? Como dizer para as pessoas, balizar isso para as pessoas? Não,
Vamos falar a nossa realidade. E a realidade dela, a nossa aqui, quem conhece somos nós. Cada um de nós. E aí que eu digo, não é o momento de criticar o prefeito municipal, a Secretaria Municipal de Saúde ou os órgãos responsáveis. É o momento de chamar a responsabilidade, apontar erros eventuais que nós achamos que podemos contribuir e nos colocarmos à disposição para suprir. Eu vou dar um exemplo. Como pedir para um secretário municipal, seja ele qual for, se tiver com 65 anos ou mais, de estar à frente num batalhão de trabalho? Não pode. Mas podemos pedir para que as informações dele cheguem às pessoas que precisam levar essas informações. De que forma? Por e-mail, por folheto, por megafone, por um carro? Ok. Alguém aqui falou, eu não me lembro bem, disse, mas por que não pode ser aplicado o drive-thru? É, drive-thru, não sei como é que é o negócio. É o carro, tá? Para levar a vacina para os lugares mais longínquos. Uma unidade móvel. É possível. Eu não sei qual é o momento, a estrutura da prefeitura, mas pode aí imunizar 2, 3 carros e de repente colocar um pessoal treinado e vai no interior do município, vai onde está ali, que já tem um cadastro, mais ou menos onde tem os idosos, vai fazer. É possível. Ah, mas o que precisa? Precisa alguém coordenar o trabalho, precisa todo mundo junto. Vamos lá, vamos se ajudar. Só criticar não adianta. Só dizer que está errado também não adianta. Mas sim fechar, enclausurar e não permitir que outras pessoas cheguem a perto porque não quer ideia de ninguém também não serve. Ah, é o momento de unificar esforços. Diga. Gilson, a Cirlei Amaral botou assim, ó. Cadastro das famílias, pois toda a verba da atenção básica virá através das famílias com cadastro atualizado e que façam uso das unidades de saúde. Olha aí. É exatamente o que a gente está falando. Me completa aí, Cirlei, para ver se eu estou errado ou se a tua informação não vem a complementar. É necessário que façamos o mais rápido possível para que efetivamente tenhamos a condição de receber os recursos de acordo com aquilo que a gente tem registrado. Caso contrário, não vai vir nada. Ou vem abaixo daquilo. É a vacina, é os recursos, é os investimentos, enfim. Se não tiver tudo registrado, daqui para frente é pior ainda. Mas isso é claro que é um segundo plano, porque o primeiro está coronavírus, mas ele passa por isso. Diga. Gilson, depois, mais abaixo, Gilson, tem a continuação da Cirlei, tá? Eu só vou ler antes aqui, que o comentário da Denise está antes. Tá. Concordo, Gilson. Todas as entidades deveriam estar conectadas e dar mais divulgação, todos juntos. Nós, do sindicato, passamos todas as informações repassadas pelo comitê a todos os nossos associados. É divulgado no Face do mesmo, aberto à comunidade. Perfeito. Olha um bom exemplo aí. Eu não podia esperar nada menos do Sindicato dos Municipais. Somemos a essa iniciativa todas as outras. É exatamente isso que passamos. O sindicato está fazendo para os seus associados, tem ali um canal de comunicação, e os outros precisam fazer para os seus. E que as informações sejam repassadas. Mais do que repassadas. Aqui que eu entro numa situação. Elas precisam ser discutidas em conjunto. Porque lembre-se de uma coisa que eu vou dar bem, é minha opinião e aquilo que eu estou acompanhando, não no país, mas mais especificamente no Rio Grande do Sul. O comitê de gestão, ele recebe uma gama de informações de acordo com a plataforma que tem das suas equipes. Tá? Mas há uma outra que gira em torno das periferias que às vezes os comitês não têm conhecimento e que precisam se adaptar de um dia para a noite. Tá? Aquilo que você determinou hoje, amanhã já pode ser totalmente diferente, simplesmente porque não chegou a informação para você de uma coisa que você não teve alcance, porque está num outro patamar, está no povo. Precisa ter esse canal, precisa ter esse link, tá? Precisa ter essa proximidade. Que o comitê ou o grupo sozinho do comitê, com toda a boa vontade que queira, não vai conseguir, porque o município é muito grande. E salvo municípios pequenos que têm um grande grupo, ok. Mas quanto menor o município, menor o número também de pessoas para trabalhar. Ou seja, é um problema de todos. Todos os municípios têm esse mesmo problema. Mas temos jeito para passar por essas dificuldades. Diga. Gilson, aqui temos assim, ó. A Kátia Duarte botou assim, acredito eu, que para a Cirlei, né? Certo. Mas o cadastro já existe. Esse é um dos trabalhos dos agentes comunitários. Certo. Tá? A Cirlei botou assim, ó.
O povo precisa se conscientizar da importância do SUS. Muita gente se recusa a fazer o cadastro porque tem plano de saúde particular, mas esquece que as vacinas são todas fornecidas pelo SUS. Nesse caso de pandemia, as amostras são coletadas pela vigilância que é o SUS. O LACEN, de onde vêm os resultados, é SUS. E por aí vai. Perfeito. Atendam seus agentes de saúde e mantenham seus cadastros em dia. É perfeito. E agora nós estamos a sofrer exatamente uma consequência disso. Não é só em Santa Vitória do Palmar, viu? É no Rio Grande do Sul inteiro. O governo do estado manda as vacinas conforme os registros que ele tem ano anterior. E os dados que ele tem são do ano de 2018. Tá? Perdão, 2019. Mesmo que o cadastro exista, como agora a vereadora Kátia colocou, sim, ele existe, mas ele precisa ser atualizado e principalmente o mais rápido possível. Nós temos prazo, inclusive, para isso. E se isso não for feito, no ano que vem vai ser preciso tomar a vacina de novo, e se não tiver aumentado, vai vir o número de vacinas condizente com os dados que tem. Tá? E quiçá nunca mais tenhamos, pelo menos nesse tempo que a gente viva, outra, como é que se diz? Não é epidemia, é pandemia, né? Que não tenhamos outra pandemia, porque senão passaremos por essas mesmas situações. Os recursos advêm por isso. E sempre serão parcos. Por mais que nós queiramos que venham mais, sempre serão aquém do que a necessidade que a gente precisa. Por isso que a prevenção, ela é extremamente necessária. Ou seja, cadastrar é importantíssimo. Fornecer os dados é importantíssimo. Então, nesse momento agora, passar as informações verídicas, as informações corretas, é fundamental, tanto para os órgãos do governo, quanto para o cidadão comum, para o veículo de comunicação. É isso que vai fazer a diferença para que nós transpassemos essa dificuldade. Porque o problema ele existe, ele é real e ele não vai passar da noite por dia. Não há mágica que diga assim, amanhã terminou o coronavírus. Não. Nós vamos viver com ele aí pelos próximos, no mínimo, 90 dias. É inerente à condição de eu querer ou não. Mas eu posso fazer disso uma situação razoavelmente confortável, na medida em que eu respeite as normas, as regras, atenda aí as normas que cada prefeitura decretou e o Estado e o país, e se Deus quiser, sim, todos nós passaremos por isso e haveremos de contar histórias depois do susto que cada um tomou e, obviamente, sim, teremos algumas tristezas a passar, mas poderemos minimizá-las. Diga, Tamires, para que nós encaminhemos o encerramento da live de hoje. Tá, eu só vou ler então todas as mensagens, que aí fica mais fácil, depois porque tem umas quantas aqui. O Adauri botou assim, ó. A Gilson, em Passo Fundo é uma cidade com mais de 200 mil habitantes e tem vários carros da prefeitura com som, esclarecendo a população de tudo. Tipo, permanecer em casa, quem é grupo de riscos, os cuidados em geral. Tá, esse foi o Adauri. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Adauri. A Denise Clavijo botou. O LACEN é o laboratório oficial pelo SUS. E quem faz exames particulares em outros laboratórios? Como sabemos? Aqui, não sei se tu já quer comentar, ela está perguntando. Muito bem. Eu não me acho apto, nem tenho a competência para te responder isso, Denise. A pergunta, efetivamente, ela é extremamente pertinente, eu poderia dizer no meu achômetro, mas não vou te responder oficialmente. Te diria da seguinte forma, para ser validado, esse laboratório, seja qual for, tem que ter de alguma forma o registro oficial dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que aí, obviamente, deverá ser respeitado e é até o que a Secretaria está querendo fazer. A Secretaria Estadual havia, nos primeiros, uns dias atrás, eu me lembro disso, de querer contratar outros laboratórios, né, que pudessem atender, né, que preencham esses pré-requisitos aí. Não sei como é que ficou, não sei se tem algum outro credenciado, sei que o único nesse momento é o LACEN, mas se tiver algum que efetivamente faça, deverá ser credenciado e obviamente que os órgãos competentes deverão aceitar os dados, deverão aceitar, mas deverá passar aí por um regime de cadastramento e efetivamente o credenciamento.
Tá, Agil, só para deixar registrado aqui o comentário da Lidiane Pires Fernandes. Ela mandou um link, tá? Que não tem como a gente ver no momento, não tem como abrir agora. E colocou assim, ó. Boa noite, Agilson. Vi que falasse de Rio Grande, mas há esse vídeo em circulação. Procede? Que no caso é o link aqui. Imagino que seja o vídeo que a gente viu, que a gente recebeu. Ó, ela complementou embaixo assim, ó. Onde o prefeito e o secretário confirmam o caso. Então vamos já voltar aqui um pouquinho. Olha só. Essa informação está ainda muito difusa. Como é que é o nome da menina? Deixa eu ver aqui. Lidiane Pires Fernandes. Lidiane, essa informação está difusa. Explicar por quê. Até 6h15 certamente não havia nada. E se havia, estava em sigilo. Tá? Posteriormente nós recebemos esse vídeo. E mais, o vídeo do secretário, tá? Anunciando para um grupo, a princípio, que tinha efetivamente um senhor com 65 anos vindo dos países da América Latina, Equador, Chile e Colômbia, e que estaria já recluso, estaria já em quarentena e que já havia sido detectado todo o entorno dos contatos. Isso que a gente viu no vídeo. Posteriormente, eu estava em contato com a Secretaria de Pedro Osório, no momento que eles estavam transmitindo uma live oficial anunciando o primeiro caso suspeito oficialmente em Pedro Osório. E ao vivo foi passada a informação pelo secretário, então secretário municipal de Pedro Osório, de que o vídeo que circula em Rio Grande é falso e que o prefeito Alexandre Lindemeyer e o secretário, que agora me fugiu o nome, mas eu até eu tenho o nome, eu tinha falado até com o pessoal lá. O secretário havia desmentido que não havia confirmação do caso. E ele, secretário de Pedro Osório, falou ao vivo dizendo, olha, está aqui uma fake news. O pessoal está dizendo aqui que há um caso em Rio Grande e a Prefeitura Municipal de Rio Grande está dizendo que não há caso nenhum. Então, e esses são oficiais, porque o secretário municipal de Saúde de Pedro Osório estava efetivamente anunciando oficialmente o primeiro caso suspeito. Pedro Osório tem o primeiro caso suspeito oficialmente. Não é aquele caso, por exemplo, que está com uma gripezinha. Não, preencheu os pré-requisitos do protocolo internacional e foi encaminhado para o LACEN. Está agora na dependência de vir o resultado e aí vai ser dito se foi ou não. Mas ele preenche os pré-requisitos. E nesse interim chegava a informação oficial por parte da Secretaria Municipal de Rio Grande dizendo que o vídeo que está a circular é falso, que não condiz com a verdade. Então aí, minha querida amiga Lidiane, eu fico com a palavra do secretário municipal de Pedro Osório e com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande que nos disse que é falso, que aquilo não procede. Eu, de fato, estou com minhas dúvidas com relação se o vídeo existiu ou não, se não foi uma conversa. Tá? Mas, oficialmente, é falso. Mas, diga-se de passagem, a Zona Sul, tá? A Associação de Prefeituras da Zona Sul, divulgou como um caso oficial de coronavírus em Rio Grande. Inclusive, nós compartilhamos aí. Então, é uma situação que a gente vai ter que esperar aí, ao menos umas 24 horas, para saber de fato o que aconteceu e rogar para que nós não incorramos nos mesmos erros aqui. Por isso que nós estamos nos colocando à disposição de falarmos abertamente, de nos colocarmos à disposição dos órgãos competentes de Santa Vitória do Palmar e contribuirmos de alguma forma, quando passarmos as informações que sejam efetivamente procedentes e verídicas. Érico Reboita, boa noite na audiência. Boa noite, meu querido amigo bruxo. Andrew Fernandes, acho que falei certo, né? Sim. Creio que há muito fake news. Devemos sempre seguir as recomendações dos órgãos públicos, evitar aglomerações, ficar em casa evitando ao máximo o contato e diminuindo assim a curva de contágio, visto que ainda não chegamos ao inverno, que é o que me preocupa nesse exato momento. Temos que evitar o pico a todo custo. Perfeito. E aí, algumas tomadas de decisões, né, André?
Na medida em que pedimos para as pessoas ficarem em casa, que não saiam, temos que ter a contrapartida de subsidiá-las, né? De entender que elas vão precisar de um apoio psicológico, de uma conversa, de uma estrutura organizacional do seu entorno, com alimentação, seja lá com algum suporte para as crianças, alguma coisa deverá ser feita e não pode ser colocado apenas nas costas de uma prefeitura municipal ou de um governo em si, né? É um trabalho que deverá ser feito a várias mãos e precisa ser, obviamente, discutido. Na medida em que nos coloquemos a ponto, exemplo, psicólogos, né? Grupos de trabalho, grupos de apoio que se coloquem à disposição para ouvir as pessoas, para dar uma palavra de incentivo, para trocar uma informação, para dizer para a pessoa que se está com um resfriado não é necessariamente o coronavírus, para não deixar as pessoas em pandemônio, de repente todo mundo em desespero, gente tentando suicídio, né? Que aqui mesmo a gente já teve, enfim, né? Oxalá, né? Que nós consigamos todos juntos vencer essa grande batalha. A Gilson, Diga. a Denise Clavijo botou assim, ó. Vou dar uma sugestão, que todas as entidades de classes organizem um comitê para arrecadar aqui. Deixa eu ver só aqui que alguém ligou na hora, né? E não deu para... Nos tirou do ar um pouquinho. Vou ter que voltar aqui. Vamos ver. Ao vivo tem Aqui, achei. Vamos começar de novo, tá? Vou dar uma sugestão, porque todas as entidades de classes organizem um comitê para arrecadar alimentos e fazer um banco de alimentos e distribuir a quem necessita, sem dar oportunidade para que alguém queira se promover em cima disso. Vocês poderiam ser os arrecadadores, por exemplo, junto com o comitê para distribuição. Já dei palpite demais por hoje, kkk. Nota 1000. Faço minhas as tuas palavras, é por isso que a gente deu esse primeiro pontapé. Nós colocamos ali que criamos um grupinho ali, um grupo de... a corrente do bem, né? Isto. Que é simplesmente um pontapé, para que nós saiamos dessa questão da política partidária, de grupo este ou grupo aquele, que sejamos um grupo só, o grupo da solidariedade. E é exatamente isso que colocamos ali. Parabéns, minha querida amiga Denise, estejamos todos juntos. Sim, se precisar ser o timoneiro, precisar ser, vamos dizer, o cerne, a gente fica à disposição como compromisso, né, ético das pessoas saberem que nós não usaremos em benefício próprio. Não sou e não pretendo ser candidato nos próximos 10 anos. Então isso significa que não usarei em benefício nem meu pessoal e muito menos da empresa. É simplesmente solidariedade pura, genuína, para que todos sejamos partícipes e que efetivamente contribuamos de alguma forma com o poder público, que sozinho não vai poder fazer tudo, não. Diga. E eu acredito, né, Gilson, agora falando um pouquinho assim, que todo mundo pode ajudar. Todo mundo podendo fazer um pouquinho só, eu acredito que a gente vai passar por essa, como é que me fugiu a palavra agora, mas por essa coisa ruim, essa dificuldade aí, rapidinho. Seja, meio quilo de arroz, 200 gramas de açúcar, o que você puder ajudar, aquilo que você entender que você pode ajudar, será muito bem-vindo. Não se constranja de ter só de repente uma latinha de óleo. Eu queria dar um gosto. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos um pouquinho de cada um. Se você imaginasse como pode ser juntado de apenas 10 centavos, que não é o caso, nós não estamos pedindo dinheiro, mas se 10 centavos de cada pessoa e você conseguisse fazer 100 mil pessoas, você imagina quanto seria? Faça a conta. É a mesma situação do alimento. O seu meio quilo, o seu quilinho de alguma coisinha que você fica constrangido de chegar e apresentar, junto com outros vários quilinhos, faz muita diferença. E vai fazer. Com certeza. Vamos ver aqui. Jair das Neves, boa noite. Boa noite, boa noite. Denise Clavidio, vou contigo, Agilson. Penso como tu. Muito obrigado. Cláudio Correia, boa noite, Agilson. Te cuida aí, garoto. Obrigado, um grande abraço. Alemão do escritório Crislaine, boa noite a todos. Parabéns, Agilson, por incentivar bons hábitos na luta contra o coronavírus. Obrigado, guerreiro. Muito obrigado pela audiência. Giselda Tapia, da Costa. Aqui no meu bairro, Jacinto, as crianças da minha zona andam normal, brincando na rua, andam descalças, tudo normal. Eu fico apavorado. Alguns não são todos, que fique claro. Mas essa é a preocupação da comunidade, não é? Que o fato, de repente,
de não estar nas escolas onde há uma concentração de aglomeração de pessoas, de repente elas estão simplesmente migrando para um outro, que estão numa sede, onde se reúne todo mundo, e aí não há um controle. Não tem como ter controle. Precisamos ter organização e suporte. Não adianta dizer para as pessoas que não pode e que não sei o que e não se dá o suporte. Vamos ajudar. Vamos. É difícil, Gilson, um comentário rapidinho aqui, né? Que já tem mais de 2 ou 3 comentários sobre esse assunto aqui que as crianças amam. É difícil nesse momento segurar as crianças dentro de casa. Às vezes tem 2, 3, 4 crianças dentro de casa, né? É difícil. Não é assim também como o Gilson havia falado antes. Mas procurar fazer aquilo ali assim, ó. Tomar o seu banho, lavar sua mão, higienizar e pronto. Cada um fazendo a sua parte e a gente vai passar com essa, tenho certeza disso. Deixa eu ver aqui, Gilson. Gina Márcia, parabéns, belo trabalho. Toda informação sensata é bem-vinda. Obrigado, Gina. Edinho Pereira, boa noite, meu amigo. Complicado o negócio. Exato, meu querido amigo. Mas vamos vencer. Adriana de Souza Silveira. Há também de se observar que tem muitos profissionais de saúde afastados por serem grupos de riscos. As equipes que estão na ativa estão fazendo o seu máximo. Olha, outro ponto extremamente importante. Quando eu falei ali de secretários e equipes, é exatamente isso. Muita gente na equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde está efetivamente afastada por ser do grupo de risco. E isso estou falando em todo o contingente, não apenas da Secretaria de Saúde, em toda a estrutura da Prefeitura Municipal. Mas estou falando da Secretaria de Saúde, que é o epicentro de todo esse trabalho, que congrega, né, centraliza, melhor dizendo, todas essas ações. Então, evidentemente que tem todo esse suporte. Não há um órgão, gente, que possa fazê-lo sozinho. Isso é impossível. Não adianta nós cruzarmos os braços e dizer que o prefeito não fez isso, que a secretária deixou de ver aquilo, e porque não vai adiantar nada. Né? Mas, se nós efetivamente darmos uma linha e cobrarmos, né, esse é um poder que nós temos, e cobrarmos, como, por exemplo, que tenhamos equipamento, que tenhamos uma linguagem, um canal de divulgação, que tenhamos ações conjuntas, por exemplo, essas para os bairros, as crianças, o próprio carro de som, algumas coisas nesse sentido. Hoje é o primeiro pressuposto de uma conversa, que vão acontecer outras em outros veículos, em outros grupos, e que chegando nas mãos do prefeito, nas mãos da Secretaria de Saúde, dos órgãos competentes, vai contribuir muito. E se não chegar, e se não quiserem acatar, porque de repente quer ter tudo concentrado e que sejam feitas as suas ações, que façamos nós, né? A vontade e a solidariedade também é possível a partir da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada não precisa andar a cabresto de qualquer governo. Ela é partícipe de uma situação e ela tem voz ativa. Ela pode contribuir, pode cobrar, pode fiscalizar, pode ajudar. E nesse momento é exatamente isso que nós precisamos fazer. E que assim, todos juntos, consigamos passar por essa dificuldade que é imensa, que é gigantesca. Mas ela não sabe a força que o mergulhão tem. Ela não conhece. Esse vírus, evidentemente, não sabe a força que a mergulhonada aqui tem. Não sabe o que é efetivamente ser Santa Vitoriense. O vírus, coronavírus, que eu não sei de onde ele saiu, mas uma coisa eu tenho certeza, ele jamais se deparou com a força, com a determinação dos mergulhões. Aqui ele não vai tirar farinha, como a gente diz. Aqui ele vai ser derrotado. É uma questão, não é simplesmente de otimismo, é uma questão de convicção, de acreditar que nós juntos podemos sim fazer a diferença. Com alguns erros, é verdade? Sim. Eu, você, os órgãos competentes, governo municipal, sim. Os erros são inerentes. E na medida em que todos os dias somos obrigados a nos adaptarmos a informações que chegam, ou a demandas que são inerentes à nossa condição, é natural que erremos. Isso não tem como evitar, mas que busquemos também o aprimoramento e o aprendizado com cada erro. Aí sim, sobreviveremos, venceremos, triunfaremos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meus queridos e minhas queridas, os últimos abraços aqui então, Tamires, que está chegando aí, para que nós encaminhemos ao encerramento. Vou terminar então os comentários aqui. Juliardo Lima. Boa noite, Gilson. Você pode pedir encarecidamente para as pessoas ficarem em casa. Estamos arriscando nossas vidas para trabalhar em prol da população e o pessoal não está levando a sério. Procura a unidade de saúde só em casos de urgência. Obrigado.
Mas olha só, obrigado, Juliano. Vou estender só um pouquinho, então é extremamente importante. Tá aí, gente, de quem trabalha e de quem efetivamente está botando a sua vida em risco para salvar a nossa. É importante que tenhamos todos juntos esse mesmo entendimento. Não adianta nada você ter o remédio na mão, você ter a sua própria cura, se você não quiser tomar, você não quiser absorver. Não adianta você ter a melhor escola se você não mandar o filho para a escola. Não adianta você ter o melhor professor se você não presta atenção. Então não adianta nada a Secretaria Municipal de Saúde, as suas estruturas organizacionais irem até você, falarem com você e você não dá bola. É preciso entender que o momento é delicado. É preciso compreender que um sozinho não vai poder fazer. Você não vai esperar que a Secretaria de Saúde, que o agente comunitário, que o enfermeiro vai resolver o seu problema. Ele é a porta da informação, mas o seu problema quem resolve é você. Cumprindo as orientações e as normas são essenciais. O ficar em casa não significa dizer que você não possa ir numa farmácia, que você não possa de repente falar com um vizinho, com alguma coisa nesse sentido. Ficar em casa significa que você não esteja em aglomerações, que você não vá para festas, que você não faça grupos um grupo exagerado de pessoas, que você tenha esses cuidados mínimos. Se possível, sim, se encerre na sua casa, na sua fortaleza e se proteja. Porque em se protegendo, você está protegendo os outros. E cada um se protegendo está protegendo você. É isso que nós precisamos entender. Mas é difícil, Adilson. Como é que nós não vamos fazer? Não, nós vamos sim. São 90 dias. São 90 dias apenas. Se todo um país entender esse propósito e respeitar essas regras por 90 dias, o vírus vai dar. Mas ele vai ser derrotado. Porque a curva vai ser achatada, o pico dele vai ser diminuído e nós vamos vencer. Mas é preciso que todos entendamos isso juntos. De outra forma, vai ser um pouco mais complicado. Diga. Agilson, a Adriana de Souza Silveira falou assim: hoje saímos a vacinar na unidade móvel do bairro Donatos. E na volta para o CES, ficamos apavorados da quantidade de pessoas que andavam na rua, como se nada tivesse acontecendo. Gritávamos para as pessoas irem para casa. Olha. Cláudio Omar Souza Pereira, boa noite, estou assistindo. Lucas Moreno, boa noite, hashtag fica em casa. Cláudio Omar Souza Pereira, essa semana, voz a transmissão. Botou assim, não sei se... Botou assim a mensagem, não consegui Pode compreender. ter faltado alguma letrinha, alguma coisa. Também. É isso, Adilson, as mensagens. Então tá, Tamires, o teu boa noite, muito obrigado. E a nossa rede, claro, que agora não está impossibilitada de trabalhar, mas só para mandar um salve e um carinho. Certo. Muito obrigada a todos pela companhia, cada um fazendo a sua parte, higienizando as suas mãos. Fica em casa, joga um baralho, faz uma comida gostosa, olha um filme, enfim. Mas faça a sua parte por todos nós. A gente aqui está fazendo a nossa, faça você também a sua, tá bem? Agradecer então a nossa rede de anunciantes, Ótica Pelotense, Point Lanches, Sayonara Barbershop Elombre, Distribuidora de Bebidas Lima, Agropecuária Gaúcho, WWN Fibra Ótica, Imobiliária de Negre, Construtora Santa Clara, RC Móveis, Móveis de Gramado, Mercado Santa Maria, Fruteira Tutunguinha, Credicim, Brião Gás e Água, Newtec Informática, Santa Vitória Veículos, Loja e Oficina de Bicicletas Gurizinho, Prato Feito Restaurante e Lancheria. Muito boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até segunda que vem. Muito bem. Muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras que me deu o privilégio da sua audiência, em especial a quem teve a coragem de participar e emitir a sua opinião, independente de eu concordar ou não, mas sobretudo respeitando. E para você que queira efetivamente todas as segundas-feiras termos um canal de diálogo, seja nosso convidado para todas as segundas-feiras até que termine esse surto, essa pandemia, pelo menos por os próximos 90 dias, todas as segundas-feiras conversaremos um pouquinho das coisas que estão acontecendo e evidentemente teremos que falar sim de coronavírus, porque na medida em que o pico se avizinha, e ele deverá vir ali por julho, daqui junho, julho no máximo aí, por causa que é o pico do inverno, e ele se fortalece exatamente nisso, mas em especial porque nós não estamos tomando todos os cuidados que deveríamos. Eu estou falando a nível de país. É preciso que agora efetivamente tenhamos essa consciência. Santa Vitória dará exemplo.
Santa Vitória fará diferença porque, se Deus quiser, nós não vamos ter nenhum caso do coronavírus. Aqui nós não vamos deixar ele ficar. Vamos correr a pau daqui. E para isso precisamos cumprir as regras. Ficar em casa é o primeiro pressuposto. Lavar as mãos, todos os cuidados que as pessoas aí e os órgãos competentes estão falando, que eu não vou ser aqui recorrente na situação. Poderia fazê-lo, mas você já sabe todos. Mas é preciso que mantenha atento o foco. O coronavírus é forte, mas nós somos muito mais. E juntos haveremos de vencer. Tenham todos uma ótima noite e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Boa noite!